Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Softvar. Eu sou o Marcos e trabalho no time Rio de Janeiro. Hoje abordaremos resultados financeiros. Hoje, pessoal, nós concluímos o ciclo que nós iniciamos na sexta-feira, onde nós configuramos uma série de parâmetros para utilizar o financeiro. Ontem nós realizamos toda a parte de contas a pagar e receber, demos uma olhada no fluxo e ficou faltando mostrar aí a parte relativa a hoje, que são transferência entre contas, o extrato e o balancete. Então nós temos aí a parte de transferência e 2 telas de resultados. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença, convidá-los para o treinamento de amanhã, que nós repetiremos o primeiro treinamento do ciclo, que foi referente a configurações fiscais, onde eu explico um pouco a parte de configuração de impostos do sistema. Realizaremos amanhã. E eu gostaria desde já a convidá-los e a chamar os envolvidos, né, que vão mexer nessa parte do sistema. Lembrar também que todo o trabalho que nós estamos realizando está sendo gravado e nós disponibilizaremos a vocês em nossa central de ajuda, em www.softvar.com.br/ajuda. Então, vamos lá. Já abri aqui o meu financeiro. Então, para quem perdeu a primeira parte, podem utilizar o padrão que é System, certo? System. Iniciando aqui a parte de hoje, o primeiro item que nós vamos abordar hoje é a parte de transferências. Então, eu venho aqui em financeiro e tenho aqui a parte de transferências bancárias. Então, são transferências entre contas. Essas contas que nós já visualizamos, como se cria, como se altera. Então, só um lembrete. Ele fica na parte de manutenção, onde nós temos o cadastro de todos os bancos. Então, já tem uma série de padrões aqui com os respectivos números. Em seguida, o cadastro de agência. Então, eu cadastrei 2 agências para realizar o exemplo. E, por fim, na parte de contas, que é o mais importante, nós cadastramos aqui também 2 exemplos, onde o cadastro nós associamos o banco, a conta e também o cadastro de empresa, que é o cadastro de CNPJ de vocês. Então, isso tudo nós já verificamos anteriormente. E vale o lembrete para quem utilizar boleto, precisa cadastrar também essa terceira aba aqui, onde eu tenho informação de carteira e o código beneficiário. Certo? Então, esse parâmetro ele é necessário para a emissão de boleto no sistema. E em caso de dificuldade, Marcos, até hoje eu não consegui emitir boleto, não deixem de abrir chamado para a gente auxiliá-los. Certo? Mas já adianto que são essas configurações aqui, é o necessário para utilizar a parte de boleto no sistema. Então, voltando para a parte de transferências, que é a parte de hoje, eu tenho aqui esse módulo, o filtro por período, onde eu realizo o filtro de todas as transferências já realizadas. E para cadastrar uma nova transferência, eu clico na folha branca aqui no cantinho. Então, essa tela é até simples, né? Eu coloco aqui a conta onde eu vou debitar o valor. Então, eu vou retirar da minha conta principal. Daí, desculpa, é isso mesmo, vou tirar, eu vou debitar, né? E eu vou passar, né? Eu vou creditar em outra conta que vai ser o meu caixa pequeno. Então, conforme perguntaram para a gente no treinamento, caixa pequeno, por que tem essas contas aqui no meu financeiro? Então, vocês podem deixar somente a conta principal. Várias empresas trabalham com
uma conta, tem empresas que trabalham com mais de uma conta. Algumas empresas gostam de gerenciar o caixa pequeno, é o caixa que fica no escritório para compra de materiais. Então, por isso nós, né, colocamos esse exemplo no sistema, mas é só pagar se não for necessário. Então aqui eu estou simulando uma transferência de valor da minha conta principal para esse caixa e o valor aqui. Então vou transferir R$ 100 e eu posso colocar uma observação, transferência referente, enfim, ao valor de despesas do escritório, despesas de material, né? Esses campos aqui de data transferência e usuário, eles, para constarem aqui, isso depende de permissão. Então, o usuário pode ter permissão ou não de definir a data da transferência. É possível, então, pessoal, realizar uma transferência com data retroativa. Então, eu vou cadastrar no sistema uma transferência que já teve, para o meu controle bater direitinho. Mas é claro que alguns funcionários podem ter acesso e outros não, né? Então, não é interessante eu deixar determinados, né, isso aberto para todos os funcionários. Da mesma forma que o usuário, né? Então, isso é interessante que seja travado também. Beleza? Então, só algumas observações aqui com relação ao campo. Daí eu clico em adicionar e ele registra a transferência para mim. Vou clicar no ir aqui no cantinho e ele já passa a constar as transferências, né? Desde que eu tenha permissão, eu posso clicar 2 vezes para modificar a transferência, modificando o valor, modificando esses R$ 100 aqui. É claro que ele vai gerar um impacto no débito que eu fiz da conta principal e no crédito do caixa pequeno. Então ele realiza esse ajuste, né, para os extratos, né, tanto de uma conta quanto de outra. Da mesma forma, se eu mudar a conta, ele tira os R$ 100 de um, coloca em outro. Então essa tela, ela tem essa dinâmica com todas as outras telas. Então a parte de transferência basicamente é adicionar uma transferência, colocar da onde sai o valor, onde entra o valor e o valor aqui embaixo. Então a parte mais tranquila. Bem, dando sequência, agora eu vou falar do extrato. Daí a gente abre para as dúvidas. Bem, transferência foi esse módulo simplesmente. E agora o extrato. Bem, falando do extrato, nós vimos no Contas a Pagar e Receber que as contas, elas são criadas no financeiro como contas em aberto. Então, se eu realizo uma ordem de compra, é gerado contas a pagar em aberto. Eu preciso confirmar a conta. Da mesma maneira, o meu contas a receber, eu tenho uma série de registros de venda, onde eu vou lá e confirmo todos eles. Então, o extrato, que a gente vai abrir aqui agora, ele vai listar para a gente especificamente o que já foi confirmado. Então, são os registros em histórico, né? Só para eu sair um pouquinho aqui da teoria, eu vou abrir aqui o contas a receber. Eu vou pegar aqui algum valor para a gente e vou confirmá-lo. Então eu tenho aqui, deixa eu dar uma olhadinha, pode ser esse de R$ 30 aqui, não, 60. Pronto, então eu vou confirmar essa venda aqui do Felipe, vou dar um recebido, adicionar. Então ele sai do registro em aberto e passa para o histórico, né? Então aqui no histórico consta aqui pra gente. Posso inclusive ver os detalhes. Então tem lá o histórico aqui do registro do Felipe, foi dinheiro na conta principal. Então só o que está em histórico é que vai mostrar no extrato. Nós vimos que no fluxo não. No fluxo ele mostra inclusive o que está em aberto, porque é uma tela de provisionamento. Eu vou verificar os meus registros futuros para saber se eu tenho mais prejuízo, se eu tenho muitos retornos, como é esse retorno. Então, voltando em financeiro extrato. Eu selecionando a conta principal aqui, eu vou visualizar
justamente o registro que eu acabei de realizar a confirmação. Olha, aqui o crédito de R$ 60. Então essa tela ela sempre registra o mais antigo aqui embaixo e a primeira linha o mais recente. Essa é a ordenação da tela, para que mesmo eu clicando aqui ele não mudou. Então essa tela ela tem essa característica. O mais recente ele está sempre assim. Então meu saldo recente é o 2,92 e ele lista aqui na conta também. A diferença dessa conta para o Santander é que se eu tenho mais de uma conta para o mesmo banco, ele lista o total do banco aqui e o total dessa conta que eu selecionei especificamente aqui nesse campo. Então daí essa diferença, certo? Nesse meu total aqui, eu tive o meu registro com relação a contas a pagar e contas a receber, certo? Então, eu tive lá os meus registros, sendo que um desses registros ele foi de transferência, né? Que foi justamente esse valor aqui que nós transferimos. Eu tirei R$ 100 daqui para colocar no caixa pequeno. Então, um outro campo que gera dúvidas é esse campo de sistema aqui. Então, eu tenho o total do Santander, de todas as contas desse banco, beleza? Eu tenho um total dessa conta que eu selecionei, que é esse cara aqui, e eu tenho o total do sistema, que é o total da minha conta, juntando com as operações. Então, por isso é que ele colocou um valor aqui a mais, né? Porque ele também considerou outras operações financeiras, como a parte de transferência, um exemplo. Então, por isso é que tem essas diferenças. E se eu buscar o filtro mais para trás aqui, né, eu tenho aí uma série de movimentações, por isso é que eu tenho esses valores diferentes. Então, repara que o campo ele se ajusta de acordo com a minha data início, certo? Então, para verificar qual o valor atual, é esse aqui de cima, que é o conta, certo? O sistema, então, é só para a gente se basear de acordo com os valores. Beleza? Então, a primeira parte então, do extrato ele só vai listar o que nós realizamos a confirmação. Eu tenho que ir lá e confirmar. Aí sim, ele entra aqui. Esse é o principal. Opa, Fernando, o computador travou, acabou perdendo o início da apresentação. No início da apresentação eu falei de transferência, que é uma tela até muito simples. Eu escolho o banco entrada, o banco saída de valor e o valor. Daí eu entrei no extrato, né? Agora mesmo, explicando essa parte teórica inicialmente, né? E já respondendo a sua pergunta, que também gera algumas dúvidas, tá? O financeiro, ele é um controle paralelo ao do banco. Então ele não realiza uma integração com o banco, né? Então isso às vezes gera algumas dúvidas. Então ele é controle que ele anda em paralelo. A gente realiza o controle aqui no sistema e a intenção é que ele fique o mais próximo possível do banco, né? Então vocês no caso, né, vão realizar suas operações no banco, sendo que o financeiro do RP ele é um controle que vai andar em paralelo, né? A vantagem de realizar esse controle pelo RP é que além dos valores você tem uma série de histórico com relação a compras, com relação às vendas. Mas realmente a gente não conversa com ele. Beleza. Então eu estava falando justamente que os mais antigos eles ficam mais para baixo e os mais recentes mais para cima. Lista aqui a parte do débito e a parte do crédito. Vocês vão perceber que opções de transações aqui foi retirado, então não é mais possível eu criar um lançamento
por exemplo, eu tive uma taxa no banco de R$ 30. Então eu pego e tiro 30. Eu não consigo mais fazer isso, certo? Isso ele foi retirado do sistema, por isso que aparece essa mensagem, porque os clientes eles tinham um grande problema por causa de histórico. Então a gente ia ajustando o valor, mas entrava como ajuste, a informação ela se perdia, né? Então esse tipo de detalhe, se eu tenho uma tarifa de R$ 30, por exemplo, o sistema ele já me sugere o seguinte: a gente faz um contas a pagar e eu crio lá tarifa. Aí coloco R$ 30 e pronto. Então não é mais possível, pessoal, para quem trabalha com o sistema há mais tempo, né, de repente está aqui no treinamento, eu realizar o ajuste direto daqui, que eu tinha aqui débito e crédito. Então eu selecionava o valor. Eu tive uma tarifa aqui de R$ 30. Eu pegava e debitava 30. Pronto, ajustava o meu extrato. Hoje em dia não. A gente precisa ver aqui no contas a pagar, realizar um novo lançamento, R$ 30, e coloco lá o tipo como tarifa, para ele registrar aqui e ajustar o saldo, e você ter o seu histórico na hora de emitir um relatório, tá certinho. Então tem esse detalhe. Então por isso que no transações não acontece não. Aqui nos registros ele vai exibir todas as contas, todos os lançamentos relativo a esse crédito aqui. Então essa entrada de R$ 60 se deu porque eu confirmei aqui o registro de venda do Felipe, R$ 60. Né? Da mesma maneira, esse daqui de 930, eu confirmei 3 de uma vez só, que é aquela quitação múltipla. Né? Então quitei 3. Aqui eu vou aproveitar e já colocar um outro exemplo para vocês. Vamos supor que aquele registro do Felipe que eu acabei de quitar, para mostrar o exemplo para vocês, eu tenha quitado errado. Então eu posso clicar com o botão direito do mouse e clico em eliminar linha. O que acontece quando eu elimino esse lançamento aqui de R$ 60 no meu extrato? Ele volta para em aberto. Ou seja, caso esse histórico, né, do contas a receber eu tenha feito errado, se eu eliminar a linha, ele volta para pendente. Eu consigo confirmar ele de novo. Então, caso a gente tenha realizado algum erro, se eu removo isso aqui do meu extrato, ele volta para pendente. Então, essa é uma forma de corrigir. Outro detalhe importante de falar para vocês. Digamos que eu confirmei esses 3 recebimentos aqui. Só que eu quero cancelar só esse daqui. Eu não consigo. Tá? Então eu preciso remover esse registro. Eu volto os 3 em pendente e eu confirmo só os 2 e não o que está errado. Então algumas vezes, né, o pessoal pergunta: Marcos, eu acabei de confirmar aqui 20 lançamentos, só que um deles foi errado. E olha só, tem como desfazer. Você vai no extrato e volta essa confirmação. O problema é que vão voltar as 20. Você vai ter que confirmar 19 de novo. Então, quando vocês confirmarem várias contas, como foi esse caso aqui, só tomem esse cuidado, porque tem até como desfazer. Mas tem esse probleminha. Hoje a gente cancela tudo, né? E aí voltam todos. Então essa é uma observação legal de falar também. E o extrato a gente já consegue identificar que é uma tela mais gerencial, porque permite esse tipo de operação, né? Ou seja, eu posso voltar uma confirmação para corrigir. Então a parte aí que eu sugiro que seja realizado o controle aí mais gerencial. Certo? Então eu tenho a parte aqui da conta, especificamente, né? Aqui no caixa pequeno, por exemplo, eu tenho aqui os R$ 100 de transferência, bem antigo, nem sabia, e esse que eu fiz agora, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando chega nessa tela é selecionar a conta e realizar aqui o meu controle, né? Complementando aqui
essa explicação do extrato, a gente tem aqui no financeiro a tela de contas. A tela de contas, ela mostra o total que eu tenho nas contas, então ela só lista os totais, tá vendo? Né? Então, quando eu clico aqui em uma das contas, ele volta para o extrato. Então, caso a gente queira ver o total dos dois, basta clicar ali nas contas para a gente visualizar o total. E os detalhes, eles ficam aqui nesse item principal, que é o extrato bancário. Correto? Abrir então para as dúvidas que vocês já participaram aqui um pouquinho. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, Fernando, o início, basicamente, né, foi a parte de extrato, onde você clica aqui na folha branca, desculpa, transferência, que você clica na folha branca para gerar aqui o débito de uma conta, crédito na outra e valor. Então, a primeira parte foi realmente mais, essa tela que é mais simples, né? E aí depois voltamos aqui para o extrato. Onde entra o débito referente a tarifas bancárias? Entendi, Magali, bom dia. Conforme eu estava até explicando aqui para vocês, a parte de tarifa, o ideal é que você crie contas a pagar, por exemplo. Então você entra aqui no contas a pagar e cria, né, como uma conta, porque foi desativada essas transações aqui. Né? Então dava para a gente colocar um menos 10 ou menos 20. O ideal é que você totalize isso e gere uma conta. Feito dessa maneira. Bruno, bom dia. Quando desfaz o recebimento e ele volta a ficar em aberto, fica aberto para sempre ou tem como eliminar a pendência? Fica. Na verdade, tudo que está em aberto, Felipe, ele fica lá pendente. Então eu vou pegar aqui o registro do Felipe, vou eliminar a linha para voltar, elimina sim, beleza. Aí eu vou lá no contas a receber, dar um ir e apareceu lá o registro de novo do Felipe. Então ele vai ficar aqui. O que vai acontecer é que você vai reparar que o seu filtro, conforme você utiliza, ele sempre filtra para o mês vigente. Então vai acontecer que ele vai entrar para o mês vigente, né? Mas o registro vai continuar em aberto. Né? Então esse registro aqui você precisa, enfim, gerar um estorno, que é o que eu sugeri na parte de contas, né? Ou, por exemplo, eliminar a linha você não vai conseguir, porque como isso foi um registro referente à tela de vendas, né? Então o sistema vai reclamar porque você gerou uma venda, né? Então ele não vai deixar. Então, como tem um registro de venda, ele vai ficar aqui. Então você pode gerar um estorno para zerar esse valor e ter o histórico de que tinha uma conta aqui e você, né, anulou ela com um estorno. Então tem esses detalhes. Beleza. No caso de eu realizar um depósito direto na agência, referente a um recebimento de NFE, entendi. Aí nesse caso, Magali, você faz no contas a receber, tá? Justamente por aquele detalhe, né? Tinha até o botão ali de depósito, aí você colocava o valor direto. Mas aí nesse caso você vem no contas a receber, gera um novo clicando aqui na folha branca e preenche aqui direitinho, tipo de registro, valor, e aí coloca aqui no adicional a observação, né, referente a depósito da nota XY. Então tem o interessante é criar esse lançamento para você ter o seu histórico. Opa, Vivian, agora que eu vi aqui, você pode, por favor, relembrar onde eu coloco o saldo inicial da conta bancária? Entendi. A gente tem aqui, por exemplo, no meu extrato, aqui um total. O meu ele começou por volta aqui do mês 10, né? Antes disso eu não tinha nenhum valor.
Eu digo isso porque o sistema, de acordo com o filtro que eu fiz, né, o meu inicial era 0. E aí, digamos que eu comece a trabalhar agora, a Vera, né, então eu vou trabalhar com o meu saldo atual do banco é de R$ 3.000. Dá um exemplo qualquer. Então eu preciso, né, adicionar aqui, né, 978. Então eu crio lá o recebimento. Entendeu, Vivian? Eu crio o recebimento lá de 978 para ele bater aqui com a minha conta e gerar o 3.000. Eu não consigo mais vir na transação, zerar o valor e começar do zero. Né? O sistema ele reclama. E o motivo, né, disso ter retirado, conforme eu até citei, é por causa de histórico. Né? Você perde registro de histórico e você tem consistência no relatório. Né? Então, por mais que seja interessante a gente zerar esse valor, a gente tem até como zerar, tá? Se você abrir chamado pra gente, a gente pode fazer isso por aqui direto. Mas mexendo aqui no sistema já não tem como. Eu recomendo, inclusive, que você faça isso, porque você tem lá o seu histórico. Ajuste de tantos reais referente a início de operação. Pronto, você sabe que se você precisar dos registros mais antigos, eles estão ali, para a gente poder realizar um estudo. Tá? Então, a possibilidade de zerar ela até existe. É só abrir um chamado que a gente zero valor. Eu só recomendo fazer assim mesmo, para não perder o histórico. Beleza. Então, a conciliação com o banco, aqui no RP, ele é feito realmente trabalhando aqui no sistema de forma paralela. Algumas pessoas, inclusive, me mandam um e-mail perguntando se nós temos alguma validação via arquivo. Isso ainda não está pronto, tá? Então eu peço só mais um pouquinho aí de vocês, porque a gente está trabalhando aí de realizar a importação via arquivo. Pega o arquivo do banco para os registros, né, para as confirmações ficarem mais fáceis. Mas por enquanto, tá, pessoal, eu preciso nas contas confirmar para aparecer aqui. Então, por enquanto é dessa maneira mesmo. Ainda não temos essa conversa com o banco. Tá? E vai ser feita via arquivo. Marcos, no caso de ter várias contas, preciso fazer cobertura de uma conta para outra. Eu teria que gerar um. No caso de eu ter várias contas, preciso fazer cobertura de uma conta para outra. Eu não entendi. Eu teria que gerar também em contas a pagar para zerar o meu saldo? Sim, Magali. Sim, nesse caso teria que ser feito dessa maneira. Tá? Eu não consigo detonar direto o valor aqui. Bem, tem um detalhe também que é legal de eu mostrar para vocês. De repente pode até facilitar nesse tipo de operação, que é a parte aqui de reconciliar. Esse reconciliar, pessoal, ele serve para a gente realizar um ajuste, tá? Selecionando uma ou mais contas. Então, digamos que esse lançamento de R$ 100, ele foi um lançamento teve um ajuste de 110, tá? Digamos um cheque, um boleto, que aí eu confirmei esse valor, só que quando bateu 110. Vou pegar um exemplo qualquer. Então eu clico aqui, né, nesse reconciliar, tá? Quando eu clicar no reconciliar, deixa eu fechar aqui a tela. Eu preciso clicar com o botão direito e marcar para reconciliar, justamente para ajustar esse lançamento de R$ 100 aqui, tá? Aí tá aqui, lançamento de R$ 100. Aí eu vou editar aqui o meu saldo e eu vou colocar que o meu saldo final ele é de 110. Opa, coloquei R$ 100 aqui. Certo? Então, o meu saldo aqui de R$ 100 eu estou ajustando para 110. Então, repara que ele tem aqui, né, o reconciliado de R$ 100
o atual e a diferença de R$ 10. Eu estou realizando o ajuste dessa minha conta aqui, né? Então eu consigo realizar essa conciliação, né? Na verdade, tem esse nome, mas isso aqui serve para a gente realizar o ajuste de uma determinada conta. Eu também posso fazer isso para várias, posso marcar várias e conciliar o total aqui, que ao invés de 900 foi de 930. Né? Também é uma forma de realizar ajuste, só que eu ajusto sempre utilizando uma conta. Tá? Então aqui eu coloquei uma diferença de R$ 10 para essa determinada conta. Pode ajudar em alguns casos aí, dependendo de como vocês realizarem esse ajuste. Né? Então eu tenho como criar lá a minha diferença de R$ 10, cadastrando um novo lançamento, no contas a pagar ou receber. E eu tenho como marcar esse reconciliar aqui. Eu clico com o botão direito e marco para conciliar um ou mais lançamentos, né? E depois eu dou um editar saldo para ele fazer essa diferença aqui para gente. Então, antes de vocês confirmar a conciliação, vocês dão um ir para ele atualizar o valor aqui. Também é uma forma de realizar a operação, né? Não é muito utilizado essa parte pelos clientes. O pessoal que trabalha já com a gente já há um tempinho, eles preferem administrar tudo no contas a pagar e receber e ir gerando esses lançamentos. Tá? Então, tem essas maneiras de realizar. Beleza. E aí, dando sequência, a parte do balancete. Tendo mais dúvidas sobre essa parte aqui, vai colocando aqui para mim, para eu esclarecendo com vocês. Tá? Essa parte do contas a pagar e receber, que foi ontem, né? Caso vocês que estão me assistindo hoje tenham perdido, isso está em vídeo, detalhamento, e vocês podem sugerir no nosso contato, né? treinamento@softvar.com.br, manda uma mensagem para a gente repetir, tá? Então vocês podem dar essa sugestão. Amanhã, por exemplo, vai ser o fiscal, que foi o primeiro. O pessoal pediu bastante aí para a gente realizar novamente. Certo? Que eu vejo aí várias dúvidas com relação aí a gerar pagar, gerar receber. Então vocês podem sugerir aí, além de verificar o material feito. Então, financeiro, balancete. Esse balancete, então, pessoal, ele faz referência ao plano de contas. Então eu falei sobre o plano de contas, estruturamos direitinho e eu prometi que tinha uma parte de resultados que faz referência justamente ao balancete. Então o balancete, o que ele faz é, assim como o extrato, ele lista tudo o que foi confirmado. O que está em aberto ele não entra no balancete. O que está em aberto ele entra no fluxo, que nós vimos ontem. No fluxo eu tenho registros em aberto, consigo verificar. Agora o balancete não, ele mostra o que está no extrato. Foi confirmado, aí sim ele entra no balancete. Só que o formato do balancete, ele é justamente o formato do plano de contas que nós realizamos. Então ele lista o total de acordo com a codificação que nós realizamos. Por isso que eu comentei, quando a gente editou, mexeu no plano de contas, que é importante vocês realizarem esse tipo de codificação aqui, que é muito comum, é o mais utilizado, justamente pela ideia, né, de subníveis. Né? Então aqui eu tenho um total em receitas, sendo que dentro de receitas eu tenho lá produtos e serviços, ele vai explodindo todos os subníveis. Então tenho o meu total de vendas, só que dentro dessas vendas eu tive uma parte que foi em boleto e uma parte crédito, que nós realizamos esse exemplo. Né? Então aqui eu já consigo identificar o seguinte, né? Eu preciso ter um total de vendas de R$ 4.000,
onde 2.000 foi em um local e 2.000 foi em outro local. Mas não está assim, olha, ele está 30-50. Por quê? Porque eu fiz essa divisão e eu fiz só algumas vendas dividido dessa maneira. Então ele começou a operar a partir daqui. O que estava no meu histórico, ó, ficou tudo dentro de venda. Né? Então, conforme eu sugeri com vocês, pessoal, o plano de contas ele vai ser mais detalhado ou mais genérico, dependendo da operação de vocês, dependendo do que vocês precisarem em termos de resultados, em termos de relatório. Né? Então, se vendas, eu simplesmente visualizo o total, beleza, a gente não esquenta a cabeça. Mas se é interessante eu verificar que dentro de vendas eu visualizo onde eu tenho mais retorno, então a gente tem como quebrar dentro de vendas em várias categorias, eu tenho um resultado mais detalhado. Né? Então isso depende, mais uma vez, de como vocês precisarem dessa informação. Da mesma maneira que despesas, né? Eu cadastrei lá despesas, dentro de despesas eu tenho uma série de itens com seus respectivos subníveis, né? Então a gente consegue montar um DRE daqui dessa tela. Né? Eu consigo dar um exportar, organizar os dados direitinho para montar o meu demonstrativo. Então é uma tela de resultados aí interessante, além dos relatórios que nós temos. Eu tenho isso direto aqui na tela que eu posso exportar aqui para a planilha e realizar o trabalho. Né? Para quem perdeu a parte aí do plano de contas, que foi na sexta, ela fica dentro de manutenção em tipo de registros. Então, aqui nós estruturamos toda a nossa árvore de receitas e despesas. Então, nós realizamos um exemplo aqui com bastante itens. E conforme nós realizamos o contas a pagar e o contas a receber, ele vai alimentando aqui. E Marcos, eu tinha muito mais itens. Lá no plano de contas que você abriu rapidinho, aqui tem pouco. Porque aqui ele só está colocando o valor do que tem registrado. Né? Então a gente está ocultando tudo que está zerado. Então aquelas outras despesas que estão no meu plano de contas, mas eu não movimentei, ele fica aqui. Então também é o que vocês podem estar exibindo ou não. Eu recomendo deixar ocultado, oculto mesmo, né? Para visualizar só o que gerou movimentação. Então, conforme eu tinha prometido, né? Então essa parte aqui é justamente referente aí a todo o resultado realizado lá do plano de contas. Beleza? Abri mais uma vez aí para as dúvidas de vocês. Marcos, ali no contas a pagar tem um botão de imposto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, contas a pagar. E aqui, né? Aqui na parte do imposto, essa parte realmente, a Alisson nem cheguei a explicar. Essa parte de imposto, ele totaliza aqui os encargos e imposto. Isso tanto de venda quanto de compra. Né? Então a gente gera aqui os resultados, dá um ir aqui, de acordo com o período ele vai listando os meus pedidos e o que nós tributamos de imposto. Alisson, essa parte aqui, ela na verdade, nós iniciamos a parte aqui de imposto para totalizar esses dados para ti, mas ele mudou de lugar, viu? Essa parte aqui, eu recomendo que você acesse esses totais, né? De quanto que você tributou de alíquota em outro local. Ao invés de você realizar nesse imposto aqui do financeiro, você vem pelo Merritail, tá? Você vem aqui no fiscal, NFA. E daí, Alisson, você utiliza esse daqui de baixo. Então ele, na verdade, aquela parte de imposto do financeiro nós migramos para cá e esse está mais completo, certo?
Então aqui no relatório fiscal, eu tenho aqui justamente o que nós listamos ali naquela tela de imposto, que são os de venda e de compra, tá? Então tem aqui entrada e saída, e eu posso realizar a listagem aqui de todos os meus dados, né? Então tem aquela parte do financeiro, mas ela está incompleta, né? Então eu tenho poucos dados. A própria interface, Alisson, né? A invoice e tal, foi uma parte descontinuada. Então não recomendo que você se baseie nessa tela aqui do financeiro. Ao invés dela, você vem aqui no módulo fiscal, tá? Então ele lista os resultados bem mais detalhados para você e você consegue, né, enfim, exportar, gerar relatório para contabilidade, né? Muito usado, inclusive, falando nisso, esse contábil aqui. Então, o pessoal sempre pergunta, Marcos, eu preciso gerar um relatório lá para pro meu contábil, né? Tem como eu realizar algum jeito? Eu trabalho com o aplicativo XYZ. Olha, especificamente eu até não tenho, mas você consegue gerar daqui, olha, que eu tenho tudo quanto é que é informação de alíquota, mais fácil acessar aqui no financeiro. Então eu dou essa sugestão, viu? Então esse imposto ele tá, enfim, tá incompleto, tá meio feioso também. Certo? Foi descontinuado essa parte aqui. Beleza? Certíssimo. A partir de hoje, então, falamos então de transferência, falamos lá do extrato, especificamente, e também falamos do balancete, que foram justamente as telas que ficaram faltando, né, para a parte do financeiro. Então, com isso, a gente encerra o conteúdo de hoje. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, convidá-los para o treinamento de amanhã, onde vamos abordar a configuração fiscal. Então, a gente volta para o MRTeiro e verifica aí uma série de configurações que geram dúvidas, né, no pessoal, né? Às vezes tem um retorno da nota fiscal com relação à alíquota. A gente vai verificar como funcionam essas configurações. Então, convidá-los para hoje amanhã, agradecer a presença de todos, né? Qualquer informação, dúvida e problema, vocês podem sempre acessar nossa central de ajuda, www.softbar.com.br/ajuda. Certo? Então, boas vendas a todos. Até a próxima.